Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Dez horas 29 minutos, no ar a edição do Terça da Saúde desta terça-feira. Terça da Saúde, sempre uma realização da Clube FM em parceria com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre as principais dúvidas sobre o aparelho digestivo, recebendo aqui nos estúdios da Clube o Dr. Diego Caldeira. Primeiramente, bom dia a minha colega de sempre, a Natália, lá da Fórmula Certa. Bom dia, Natália. Bom dia, meu amigo Henrique. Bom dia, Dr. Diego, mais uma vez aqui presente com a gente, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, prazer é tudo meu, uma satisfação poder ajudá-los aí naquilo que a gente trabalha todo dia. O nosso tema de hoje, Henrique, por incrível que pareça, é um tema ainda muito discutido, muita dúvida para a maioria da população, Sim. Inclusive para nossos pacientes que vai até a farmácia. Muita gente chega lá na farmácia, doutor, e já fala assim, meu Deus, eu vou fazer aquele exame de colonoscopia, Pai eterno, tô com alguma coisa ruim. A pessoa já frisa isso na mente porque busca informações talvez que não são nem sempre verdadeiras. Sim, e o nome às vezes, né, causa um impacto na cabeça da pessoa, né? Então explique para os nossos ouvintes, doutor, o que é a colonoscopia, quando a colonoscopia tem que ser feita, quando a pessoa vê que está naquela necessidade de estar fazendo esse exame, que ela tem que procurar o profissional da saúde. Explique para os nossos ouvintes. Tá certo. A colonoscopia é a principal ferramenta de rastreio do câncer do intestino. Então, para eu falar de colonoscopia, eu tenho que falar rapidamente do câncer do intestino. Claro. O câncer do intestino, que abrange o câncer coloretal, na verdade, do reto também, ele é o terceiro câncer mais comum, tirando os de pele. Então, ele só perde para o de próstata, para o de mama, o terceiro já é o câncer do intestino. Então, a relevância do exame é muito grande, porque no Brasil, 50 mil pessoas em média, ou seja, a população inteira de Guaxupé serão diagnosticadas esse ano com câncer do intestino. Então, o rastreio pela colonoscopia é muito importante. As indicações de colonoscopia são variáveis, porque depende dos sintomas. Às vezes, para mim é uma, para você é outra, para o colega é outra. Só que tem algumas indicações gerais que servem para todos, né? Acima de 45 anos, quem deve fazer colonoscopia? Todo mundo. Assim como a mamografia, assim como o toque retal e o exame de próstata no homem. Preventivo. Isso, então é uma indicação formal do Ministério da Saúde. Ainda no Brasil tem o teste, o sangue oculto nas fezes, mas na verdade ele só posterga o exame, porque ele não descarta o câncer coloretal. Pelo contrário, se ele vier positivo também ele não confirma. Então assim, a gente como especialista nem indica o sangue oculto nas fezes, indica o exame de rastreio que é a colonoscopia. Só para reforçar ainda mais, se você tem dor abdominal, alteração do hábito intestinal, às vezes evacua diarreia, às vezes o intestino é mais preso, dói muito para fazer cocô, tem sangue nas fezes, tem história familiar, aí muda as indicações, né? São indicações pontuais, mas de um modo geral, quem tem sintoma com 40 anos ou mais tem que fazer, ou quem não tem sintoma e tem mais de 45 anos. Só cabe uma observação que se a pessoa tem um pai, a mãe ou um irmão que teve câncer no intestino, ela deve fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Então, por exemplo, a pessoa teve um pai que teve um câncer no intestino com 35 anos. Então, desde os 25 ela tem que fazer a colono, porque a prevenção é dessa forma por, neste caso, ter uma herança genética, tá bom? Patrícia, foi respondida a sua pergunta. Ela perguntou pra gente, doutor, se o intestino solto demais ou preso demais pode ser uma patologia, né? O CA. Isso, assim, é um sinal de alarme. Tem várias doenças que podem justificar, né? Mas é um sinal de alarme com certeza. A Andressa perguntou pra gente em relação ao estilo de vida para prevenção do tratamento e recuperação das doenças inflamatórias intestinal, né? Hoje eu acho que, não sei, doutor, se é um preventivo, que hoje a gente ouve muitas informações, então hoje o pessoal está mais se atentando, ou se antigamente se amortizava isso. Mas hoje parece que qualquer situação, eu tô com uma inflamaçãozinha no intestino, o que acontece? O diagnóstico, sério, né? Aumentou o diagnóstico. Uma cidade igual Guaxupé,
há 2 anos atrás, mandava os pacientes para Alfenas fazer exame. Hoje, no município, a gente faz pelo menos 20 colonoscopias SUS e, em média, 60 colonoscopias por mês, né? Mês passado, que teve um mutirão, mês retrasado já, né? O tempo tá voando. Eu, individualmente, fiz 127 exames no Life. 127 colonoscopias é muita coisa. Então, assim, o diagnóstico aumentou. Sim. As doenças sempre existiram. Só que com o aperfeiçoamento da medicina, a disponibilidade de exames, você vai atingindo e fazendo mais diagnósticos, né? O que acontece é que a doença inflamatória intestinal é confundida com síndrome do intestino irritável. E o que está na moda, na verdade, é a síndrome do intestino irritável. Então, rapidamente, né, porque é difícil a gente falar de vários temas assim, mas rapidamente, o que acontece? Síndrome do intestino irritável é qualquer dor abdominal que dá mais de 3 vezes na semana por mais de 6 meses e segue alguns critérios. Às vezes um sangramento, o intestino mais preso, mais solto. Isso é um conjunto de sinais e sintomas que eles definem por síndrome do intestino irritável. Não é um diagnóstico, entende? Doença inflamatória intestinal é um diagnóstico. Sim. Por quê? É uma doença autoimune. O nosso próprio corpo produz células de defesa contra as células do nosso corpo. Você já deve ter ouvido falar de lúpus, psoríase. Isso daí são doenças autoimunes e acontece no intestino também. No caso das doenças inflamatórias intestinais, tem 2 grandes exemplos, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? E aí é uma aula para cada um, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Mas tá na moda porque está sendo mais investigado. Tá na moda porque está se falando mais e as pessoas estão se preocupando mais com a saúde do intestino. E hoje as pessoas, elas só de ouvir falar de certa patologia já começam a sentir todos os sintomas, né? Exatamente. E lê a bula o psicológico é muito abalado. Né? A Letícia está perguntando pra gente se a colonoscopia é um exame de risco. Porque antigamente, como o senhor mesmo nos mencionou, era um exame totalmente diferenciado com as tecnologias que tem hoje. Sim. Né? Então explique para ela se esse exame ele é de risco. Tem gente que se assusta com o preparo. O preparo é bem desconfortável, mas ele é fundamental, né? Se o intestino não estiver limpo, a gente acaba perdendo o exame. E a gente acaba vendo isso. Assim, na literatura, se você for pesquisar na literatura médica, é esperado que 0,5% dos exames de colonoscopia tenha algum problema, alguma intercorrência. É um exame de risco? Sim, ele tem o seu risco. Só que ele é um exame que o custo-benefício é muito mais alto. Porque eu acredito que ter um câncer do intestino é muito mais risco do que se submeter a um exame desse, né? O que acontece? Com o aumento da prática, com a habilidade do cirurgião, com o treinamento da equipe, com todas as ferramentas de segurança que você tem, o risco diminui. Então, fazer o exame com uma avaliação pré-operatória, no ambiente controlado, que tenha toda a infraestrutura para qualquer intercorrência, diminui muito esse risco, né? Então, assim, tem que avaliar onde vai fazer, com qual profissional, né? Qual que é o know-how que esse profissional tem em relação a esses exames. Porque quando a gente fala colonoscopia, a gente nem imagina o tanto de coisa que pode ser feito por ela, né? Exatamente. Uma coisa é fazer o exame, mas tem várias outras ferramentas dentro do exame que a gente pode fazer. Por exemplo, mucosectomia, ou seja, a polipectomia. São procedimentos, tem até no meu Instagram alguns vídeos que eu gosto de divulgar para a pessoa ver que por meio da colonoscopia ela está livre do câncer coloretal. Porque a gente previne, tirando um pólipo que em 3, 5, 10 anos ia malignizar, ia se tornar um câncer. E talvez aí a gente já tenha perdido esse tempo, entendeu? Então, assim, eu não desencorajo ninguém a fazer, de forma alguma, pelo contrário, eu incentivo, porque eu sei do benefício que tem o exame, mas eu incentivo fazer com um profissional também habilitado, num hospital ou num centro mais especializado também. Uma precaução, né? Um cuidado extremo. Como tudo, né? Isso daí é um exame invasivo, então, como tudo, tem que ser feito esse preparo. E esse procedimento ele é feito com anestesia? Isso, é um procedimento feito sob sedação, né? Sedação. Isso eu estou falando de uma colonoscopia normal, de um paciente asa 1, asa 2, o que é isso? Um paciente que tem aquelas comorbidades controladas, né? Não estou falando em criança, em super idosos, em pacientes que têm comorbidades muito graves, né? Em criança pode ser feito? Deve, em alguns casos tem que fazer. A doença inflamatória intestinal, por exemplo, pode acontecer em crianças, de forma grave. Nossa. De doença de Crohn. Só que é um aparelho diferente, né? Ele é mais fininho.
Então, só respondendo sua pergunta, você falou sobre... Eu perguntei para o senhor sobre a questão da anestesia. Isso, desculpa. Então, ele é feito sob sedação, certo? Então a gente obtém uma veia, coloca um catéter nasal, faz uma sedação, e essa sedação, ela é superficial. O paciente entra andando, deita na maca, é submetido à sedação, acabou o exame, ele abre o olho, senta e sai andando. Antigamente não era assim, porque meu pai chegou a fazer tempos atrás e ele ficou dopado o dia inteiro. Tem alguns colegas que ainda fazem essa prática, com a gente não. Né? Ele chega acordado, senta, acabou o exame, eu mesmo desperto, ele abre o olho, senta e sai andando. Nunca saiu ninguém na maca, desacordado, e nós temos 1.500 exames no Life aí em 2 anos. Existe alguma restrição para algum tipo de pessoa que não pode ser feita a colonoscopia? Não, talvez não seja restrição, talvez seja o ambiente mais propício, né? Por exemplo, pacientes renais crônicos, dialítico, cardiopatas, tem que fazer sobre a presença de um anestesista ou num centro mais especializado, ou sob anestesia geral, né? Aí foge um pouquinho, mas não que ele não deva fazer o exame, mas ele deve fazer num lugar mais especializado, com uma infraestrutura para aquilo mesmo, no centro cirúrgico, por exemplo. Ótimo. A Áurea está perguntando sobre câncer de pâncreas, tá? Ela está perguntando se o câncer no pâncreas é fatal. Sim. Vamos lá, né? O câncer de pâncreas é um outro capítulo aí, tá entre os 10 tumores mais comuns do trato digestivo. O que acontece no câncer de pâncreas é uma peculiaridade. Qual a peculiaridade? O pâncreas, ele é um órgão escondido. Ele fica atrás do estômago, em cima do intestino, na frente da coluna e embaixo do coração. Escondido, literalmente. Então ele fica numa cavidade ali que ele é meio inacessível, né? E os exames de imagem não conseguem demonstrar, por exemplo, a vesícula, ela é superficial, você passa um ultrassom, você vê. O estômago, você faz endoscopia, o intestino, você faz coluna, e o pâncreas. O pâncreas não tem, é tomografia, ressonância, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que não é que ele é fatal, é que o diagnóstico é tardio. E aí, uma vez que você faz um diagnóstico, mas isso é para qualquer câncer, de um modo tardio, a chance de cura é muito baixa, né? Então, o ideal é que você, na vigência de queixas relacionadas ao pâncreas, procure um especialista para tentar fazer esse diagnóstico no começo. Mas tem cura, tem cirurgia, tem tratamento. A questão é o diagnóstico. Se for tardio, aí acaba que ele entra qualquer exatamente. Qualquer um deles. Mas eu acho que a peculiaridade da localização do pâncreas é o que define isso. Né? Isso, exatamente. A Roberta está perguntando pra gente, como o senhor mencionou pra gente sobre a pedra na vesícula, a diferença entre pedra e a inflamação na vesícula, que hoje pedra na vesícula é incômodo pra muita gente. Isso, então, é a mesma coisa, porque o diagnóstico aumentou. Pedra na vesícula sempre existiu, né? Só que as pessoas às vezes tinham, morriam e nem sabiam do que era, né? Pedra na vesícula acontece principalmente em alguns grupos especiais, são mulheres, né? Então as mulheres são mais propícias, acima de 40 anos, que já foram mãe, né? Que tem sobrepeso ou obesidade ou emagreceram muito rápido e tem uma dieta pobre em fibra. Então são 5 Fs aí do inglês que definem o perfil da paciente com pedra na vesícula. Pedra na vesícula pode levar à inflamação, e a inflamação nem sempre é por pedra na vesícula, são coisas separadas. Qual que é o grande problema? Toda pedra na vesícula tem que ser operada. Essa é uma opinião de especialista e que os outros especialistas da minha área compartilham. Por quê? Primeiro, porque ela pode dar inflamação. Segundo, porque ela pode dar pancreatite. O canal da vesícula comunica com o pâncreas. E se essa pedra, ou se um farelo dessa pedra descer, pode obstruir a drenagem do pâncreas. E o que o pâncreas produz? Enzimas digestivas. Se está obstruído, a digestão vai ser dentro do pâncreas. Então é uma pancreatite grave, obstrutiva, entendeu? Então hoje, com a tecnologia, nós fazemos uma cirurgia hoje de pedra na vesícula em 20, 30, 40 minutos, que seja. Mas é uma cirurgia que a pessoa pode operar de manhã e ir embora à tarde. Bem rápida. É por laparoscopia, que são aqueles furinhos na vesícula. Não é laser, como todo mundo fala, né? Não existe laser para isso. É laparoscopia. É a cirurgia por vídeo, né? Que é muito rápida, segura, sob anestesia geral, e a recuperação
A gente tem alguns exemplos aqui na cidade já de sucesso nessa cirurgia. Olha que coisa boa. Que legal, que bacana. Isso é muito bom, né? Todo relato positivo pra gente, a gente agrega sem medo, Sim. né? Sem, como diz, a pessoa fica mais segura em fazer. E só uma observação, que antigamente essa cirurgia era feita por corte, né? E o grande avanço da medicina, desde a década de 80, na laparoscopia, foi a cirurgia da vesícula. Porque, não é só porque é estético, é feio, porque o corte dá mais hérnia. Também dá dor crônica, dá. Mas não é nem isso. É que a videocirurgia permite a gente avaliar centímetros, milímetros. Então as ligaduras dos vasos, dos ductos, são muito mais precisas. Então o risco de complicação é muito menor. Mas a gente pode ver o avanço da medicina, né? A tecnologia da medicina, tanto na colonoscopia quanto nessas outras cirurgias, né? Isso deixa a pessoa muito mais segura, muito mais confiante. E as questões anestésicas também, hospitalares, né? Hoje em dia avançou. Fala assim, eu vou fazer, vou ficar grog, talvez já pensa lá, né? Nem vou voltar. Olha que absurdo. A gente não pode ser assim drástico, né? A gente tem que ser mais moderno também. No custo-benefício, né? A Jane perguntou pra gente se as doenças inflamatórias, se a alimentação ajuda, né, a evitar algum processo inflamatório nos nossos órgãos. A gente vai voltar naquela discussão que eu tinha falado, né? Doença inflamatória intestinal é uma coisa e síndrome do intestino irritável é outra. O que eu vou falar em relação a isso? A alimentação, ela pode despertar nas pessoas uma inflamação intestinal. Por exemplo, o glúten, para quem tem intolerância. Se a pessoa come um derivado, ela vai ter uma reação inflamatória no intestino, que é a doença celíaca, né? Se nós pensarmos em pessoas intolerantes à lactose, se ela comer derivados, ela vai ter uma inflamação no intestino. Isso daí é muito pessoal. Eu nunca vou chegar no consultório e falar para a pessoa assim, tem essa lista de alimentos aqui que você não pode ingerir. Se não faz mal para ela, não tem problema. Então isso é muito da percepção. Não existe, exceto nesses casos comprovados de intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância à tartazina, alguns outros, uma restrição formal. Se você entrar na internet hoje e digitar lá alimentos, intolerância, intestino irritável, vai aparecer uma lista. Eles chamam até de food maps, né? Que são alguns disacarídeos, monossacarídeos e algumas gorduras. Que tipo assim, a melancia é ruim, mas a uva é boa. A castanha do caju é ruim, mas a castanha do Pará é boa. Para quem, né? Então tem que se perguntar, se não afeta a pessoa, se não desencadeia nenhuma resposta inflamatória, não tem por que parar de comer aquilo. Doutor, esse tema é um tema muito a ser discutido, a gente quer receber o senhor mais vezes aqui, até mesmo pelos meus próprios clientes da farmácia. Muitos chegam com receituário lá, né, com o manitol, com a simeticona, com os laxativos, e eles nos questionam, né? E a gente tenta passar para eles exatamente essa confiança que o senhor está passando para os nossos ouvintes, que é um exame preventivo, é um exame que a gente tem que ter a consciência de fazer sempre, sem medo, com segurança, com ótimos profissionais, como vocês estão fazendo lá no Life. E eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes em relação a isso, a segurança, né? E a prevenção, que hoje o câncer do intestino, eu falo por mim mesma. Eu tive parentes com câncer que foi muito rápido. Quando veio o diagnóstico tardio, foi assim, rápido. Então hoje a gente tem conselhos, a gente tem como abrir a mente da população em relação a isso, né, doutor? Tem vários mecanismos para isso, né? Eu acho que o grande alerta que fica são essas celebridades que recentemente estão passando pelo câncer coloretal, né? Você pode ver que nenhuma delas fez o exame preventivo, todas descobriram já com a fase avançada, pelo recurso, pela disposição de materiais, hospitais tecnológicos, eles estão protelando, mas se fosse uma pessoa mais simples, com recurso diminuto, talvez teriam morrido já, né? E alguns morreram, Pelé, o Pantera Negra, né? O Roberto Dinamite, enfim. Então, o que acontece? O câncer coloretal, ele é uma realidade, tá? É fato. A população inteira de Guaxupé, no Brasil, terá o câncer coloretal, 55 mil pessoas. Então, é muita gente, já é uma coisa que chama atenção. E a forma de prevenir é a colonoscopia. É um alerta então, muito grande, né? Assim, né? Faltam argumentos para a gente reforçar uma importância tão grande dessa prevenção, mesmo, né? E assim, a gente está falando de câncer, mas a colonoscopia dá o diagnóstico de várias doenças que são tratáveis, né?
que são tratáveis. Então, procurar um especialista da sua confiança, né? Até aqui estou à disposição, atendo na cidade 3 vezes por semana, tenho um consultório em São José do Rio Pardo também, e procurar com a indicação precisa também. Não é todo mundo que está ouvindo aqui sair e já agendar uma colonoscopia, né? Tem que ver a indicação e, tendo indicação, fazer num ambiente seguro, com um profissional qualificado, para que, se tiver alguma coisa, seja tratado de modo inicial e não de uma fase tardia, né? Doutor, deixa o seu Instagram para os nossos ouvintes, que é um Instagram super informativo, você sempre posta eu mesmo vídeos. É gerenciado profissionalmente, né? Eu mesmo não... É um Instagram profissional, então eu acabo produzindo conteúdo porque eu gosto de informar, mas... É muito bacana. Tenho pouco acesso. É Dr. Diego Caldeira, né? É assim, eu acho que é assim mesmo. E aqui na cidade eu atendo no Hospital No Life, né? As meninas têm a minha agenda lá, segunda, terça e sexta. E pertinho aqui em São José do Rio Pardo também. Então, assim, se quiser achar, vai achar, né? Em algum lugar desse. Vai conseguir achar. Ao lado da fórmula certa. Isso, já é uma referência. Henrique, aproveitando, quero deixar um respaldo aqui para os nossos ouvintes em relação à Fórmula Certa está promovendo a campanha do agasalho. Olha que bacana. Tá? O friozinho antecipou aí e a gente tem que ter essa conscientização com o nosso colega, né? Com o próximo. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, mas doar um agasalho? Não, não é um agasalho. Você tá doando um amor, vamos dizer assim, né? Sim, a gente tá protegendo uma pessoa contra tá doando frio. calor ao próximo, né? Aquele que mais necessita, né? E a gente tá fazendo o recolhimento lá na farmácia mesmo. Bacana. Pra quem se interessar, a gente tá recebendo de coração aberto. Tá certo. Então, campanha do agasalho lá na Fórmula Certa. Interessados, deixar um agasalho lá em horário comercial. Horário comercial, das 8 às 19 horas. Certinho, Natália. Muito obrigado pela informação e pela participação hoje. Obrigado, doutor Diego, mais uma vez. Valeu, esse foi o nosso Terça da Saúde dessa semana. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.